Eu sou Raul Ferraz e você está assistindo o videocast Habeas Data no portal de O Liberal. Hoje temos a honra de entrevistar o Dr. Delmar Alexandre de Pinho Barroso, juiz titular da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém e juiz corregedor dos presídios da Região Metropolitana de Belém, que vai falar sobre o tema Projetos, Parcerias Interinstitucionais da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, voltados para a ressocialização de pessoas privadas de liberdade e egressos do sistema penal. Olá, doutor Alexandre, como vai? Olá, Raul, tudo bem? Prazer estar por aqui. Estamos aí para contribuir aí, mostrar como é que funciona aí uma vara de execuções penais, os inúmeros projetos que a gente tem lá dentro e dar um panorama geral aí. Muito bom, esse é um tema muito interessante e que interessa não só para a classe jurídica, mas também para a população em geral. Quantas casas penais a Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém atende, doutora Alexandre? A gente fiscaliza e cuida de 24 unidades, e aí estão incluídas também os centros de monitoramento, né, e as unidades especificamente que ficam os presos. Sim. Então, a gente, na região metropolitana de Belém, a gente está falando de Americano. Ah, sim. Tá, então vamos Americano, todo o polo de Americano. Depois os PEN, que aí é o Presídio Metropolitano de Marituba. Ali em Marituba tem três. Três? Três. Só em Marituba, juntos, né? PEN 1, PEN 2 e PEN 3. Depois disso, a gente tem o CRF, feminino. Tem o CTM2 ali do lado do CRF. Tem a Cidade Nova. Então, a gente tem Marambaia, Cremação, inúmeras unidades. E o Centro de Monitoramento também faz parte da gente aqui. São 24 em todo aí, é um grande número, é desafiador você fazer inspeção. Só para uma vara. Só para uma vara. Mas a gente dá conta. A gente dá conta. É desafiador porque é muito serviço, mas é gratificante também. A gente tem experiências muito boas. E quais são as maiores dificuldades que são enfrentadas por um juiz da Vara de Execução Penal? Dificuldade como um todo, para a gente que chega lá, como as distâncias são grandes, né? Santa Isabel é longe, você tem o deslocamento, que a gente tem que sair daqui. Eu saio da minha casa quando eu vou fazer a inspeção às 6 da manhã, eu tenho que sair de casa às 6 da manhã, por causa do trânsito, para a gente chegar lá por volta de 7, 7h20. O trânsito é muito intenso. E começar a trabalhar antes das 8. E a gente sai de lá só à tarde. E Americano, nós, como todo o sistema, a gente enfrenta o problema da saúde. É um problema que a gente enfrenta porque você não tem o atendimento no cárcere, como a gente não tem um atendimento também muito legal no sistema de saúde do SUS, para a população em geral, o preso ele é atendido no SUS também. E não tem uma UPA lá dentro, uma unidade básica de saúde nós dentro? temos, porque ali é um complexo muito grande. Nós tem, lá. Existe uma UBS lá, mas não, e também no CRF também tem, só que o volume é muito grande e tem complicações que não são atendidas dentro da unidade e aí você tem que sair e tem que ser atendido fora. E o município nos dá suporte, alguns municípios nos dão suporte, sim, como o Santa Isabel dá suporte, o Marituba, Ananindeua dá suporte. Aí a própria instituição penal, ela tem ambulância para transferir o preso. A própria SEAP transfere na viatura, não é na ambulância, é na própria viatura. Quando a ambulância é difícil transferir, geralmente vai na viatura própria da SEAP fazendo essa transferência. Mas é um dificultador. O cárcere, adoece. É verdade. Né? O cárcere é um sistema que adoece, então você tem muitos internos que fazem uso de psicotrópicos, né? de calmantes, porque são prescritos. Porque o cárcere, a pessoa que vai para lá, as famílias adoecem. Porque quem está escutando aqui agora, nos vendo, não pense que só o preso está preso, não. Não, tem um trauma imenso para a família. Para a família. Então, a gente sabe disso. Quando alguém vai preso, o pai do interno está preso, a mãe, os filhos. Talvez seja a pessoa da família que mais, em geral, sofre. Né? Mas a mulher do preso também sofre. Então, assim, porque eu estou falando que eles fazem uso de forma regular na receita, quando o médico prescreve, eles fazem uso, porque hoje o sistema ele mudou demais, o sistema penal paraense de 2019 para cá virou uma chave incrível. Então mudou assim. Que notícia boa. Extraordinariamente. Né? O sistema mudou. Hoje nós temos um controle rigoroso dentro do sistema. Você tem casas penais aí, na sua grande maioria, que não se ouve mais falar de celular, droga
e arma dentro do cárcere. Acabou. Então, assim, o controle do sistema ele é muito grande, é muito rigoroso, e isso é muito bom para a população em geral, né? Mas agora, com essa gestão aí do Ciro Autor, que é o secretário atual, a gestão preocupa com humanizar o cárcere, que essa é uma grande, é o maior desafio. A população não adianta ficar falando assim, o preso você tem que prender e esquecer. Não existe isso. Não, hoje, claro que não. o preso está contido, porque está lá no cárcere. Mas amanhã ele está contigo, ele está na rua, ele vai sair. Ele vai sair. O negócio é como ele vai sair lá de dentro. Se melhora ou pior. Se melhora ou pior. E existe algum projeto, alguma atividade dentro do presídio para que esses detentos possam ter atividade lúdica, esporte, estudo, lazer, até para ocupar o tempo, né? Porque, sim. Cabeça vazia, não precisa dizer. É oficina, resto, né? Mas existe muita coisa. A SEAP tem uns projetos próprios dela, que aí eu não conseguiria enumerar todos eles, porque são muitos projetos. Nosso foco aqui é outro. A SEAP tem, mas a gente, da Vara de Execuções Penais, temos em parceria com a SEAP alguns projetos. Eu vou te falar o primeiro projeto aqui, que é o Conquistando a Liberdade. Começou em 2003. Esse ano faz 20 anos o projeto. 2003. Foi quando eu entrei. Eu entrei em 2002 e logo em 2003, foi a primeira vara que eu trabalhei, foi a Vara de Execuções Penais. A primeiríssima. Então é paixão à primeira vista. Não quis tomei posse na Vara de Execuções Penais. E fui trabalhar na vara, substituto, né? Substituindo hoje a atual presidente do Tribunal de Nazaré Gouveia. Ela era a titular. E eu fui para substituir as férias dela. Foi o meu primeiro lugar que eu trabalhei, né, como juiz. Foi uma paixão. É uma vara desafiadora. E lá em 2003, a gente criou o projeto Conquistando a Liberdade. E o que é o Conquistando a Liberdade? Então, para a pessoa gravar o nome, o que o preso quer? Conquistar a liberdade dele. Sim. Sair do sistema. E aí a gente pega o preso, né, o Amoras, que era um professor que cuidava, hoje é o CRF, ele cuidava lá do presídio, ele me disse assim, doutor, os meus presos fazem a comida, eles mesmo trabalham, não fogem porque não querem, o presídio é muito bom e tal. E eu encantei com essa ideia. É semelhante à APAC lá em Minas. E aí o Amoras falou assim, me falou do presídio, eu falei assim, bora fazer um projeto com esses presos seus? Vamos limpar a rua, vamos limpar as praças com esses presos? Ele, bora, vamos fazer. Eu articulei isso, a gente teve apoio de algumas empresas na época, e a gente começou a limpar as praças. E a primeira praça foi a Praça Amazonas, São José Liberto. Sim. Que é simbolismo, né? Sim, claro. Depois a gente foi para a Praça Ali Batista Campos. E logo depois, os presos se viram na televisão, inclusive foi no Jornal Liberal. Estava passando lá na hora, os presos estavam trabalhando na Praça Batista Campos e se viram dando entrevista lá na Praça Amazonas. Então eles acharam o máximo, né? De lá para cá, a gente mudou o foco, a gente não é mais na praça, a gente vai para a escola. A gente continua limpando a escola, fazendo pequenas reformas, pequenos consertos, mas o mais importante é o papo de rocha. O que é o papo de rocha? Papo de rocha é uma gíria de cadeia, que significa um papo reto, um papo direto, um papo sem desvirtuamento. E o preso dá uma palestra para o aluno. Mas o que o preso pode falar para o aluno? Muita coisa. E a mais importante é, não façam o que eu fiz. Então, o preso diz para o aluno, a gente vai só para adolescentes, o foco é adolescente de 12 a 17 anos, a gente vai para a Zona Vermelha, mas também vamos para particular, sem problema nenhum, já estivemos em colégio particular em Belém. Para o preso dar essa palestra, não façam o que eu fiz, não errem, não cometam esse erro, seja por droga, seja por má companhia, vão estudar. Então, o preso do limão, eu estou fazendo a limonada. Ele limpa o colégio, cuida do patrimônio público e ainda faz o combate à criminalidade. O preso faz o combate à criminalidade. Porque algumas pessoas têm aquele detento como ídolo. Ídolo. É o cara que cresceu, que destacou, que está ali no bairro, ele é o dono do bairro, que ele destacou, ele teve dinheiro, teve influência. Então, para algumas pessoas viram ídolos. E aí esse preso desmistifica isso, dizendo, não façam o que eu fiz, não vale a pena. Então é fantástico, é extraordinário o Conquistando a Liberdade. Essa imagem que você tem na sua cabeça sobre esse ídolo é só ou ideologia? Isso é uma mentira, é uma mentira. Então isso, sim, para nós é extraordinário. A gente faz isso desde 2003. Estamos fazendo 20 anos com Conquistando a Liberdade. Tem o Instagram, Conquistando_a Liberdade. Quem quiser seguir e ajudar e contribuir para a gente ampliar e ir para mais escolas fazer isso.
Então, conquistando Excelente, underline excelente a liberdade. Projeto, parabéns. E a lei, e de lá para cá, a gente veio fazendo outras coisas, porque a gente não pode parar, a gente não pode Sim. ser samba de uma nota só, temos que ampliar os horizontes. Então, nós colocamos dentro do cárcere, na pandemia, estava conversando com o Neto aqui agora sobre pandemia, né? A pandemia para nós foi extraordinário. Para nós, o sistema penal, a pandemia nos proporcionou coisas e para o sistema judiciário a gente teve que se reinventar, porque tudo que era presencial virou online, Sim. houve um investimento pesado nisso. Então, assim, põe amor nas minhas palavras, que foi extraordinário nesse sentido, né? Porque Claro, foi terrível a Terrível pandemia para o mundo, nós ficamos presos dentro de casa. Que a pandemia ensinou muita coisa para muita gente. Causou ajustes que precisava, a sociedade precisava. A gente passar modernizou. por isso, né? Foi um trauma, né? Eu fiquei Sim. 3 meses dentro de casa, foi um trauma, mas no sistema penal a gente teve um avanço, né? No sistema judiciário como um todo tivemos avanço, que a gente começou a fazer as audiências online, fizemos muita coisa online, ampliamos o nosso trabalho e nós tivemos o ganho naquela época, lá em 2020, em abril, que a gente ganhou um curso de inteligência emocional. É um curso Sim. que é pago, é o método CIS, ele é pago, mas a gente ganhou isso vai de graça para os presos, absolutamente de graça. Então, se você quiser levar esse método para o seu presídio aí no Brasil todo, é só entrar em contato comigo no meu Instagram, Deomar Barroso, e a gente vai levar para o seu presídio e para o policial penal e as forças militares, civis, as forças os policiais, Sim. civis e militares, de graça, absolutamente de graça. Não paga um centavo. Ótimo. E Então, isso é extraordinário. Quem estiver assistindo aí, aproveite. Faça contato comigo no Repita Instagram. o seu Instagram, por Deomar, Deomar Barroso. Entre lá, faça contato comigo que a gente leva de graça um curso que dura 4 dias, uma jornada de mais de 16 horas por dia. É uma imersão em inteligência emocional. É um negócio extraordinário. Muito bom. Muito excelente. bom. E os presos que fazem... Esse dia eu fui num circo aqui em Belém e estou lá sentado e um preso chegou perto de mim, não sabia que era preso, um ex-preso, chegou perto de mim e abaixou e falou assim, doutor, muito obrigado pelo método CIS, muito obrigado, mudou a minha vida, estou aqui com a minha esposa, virei a chave da minha vida. Graças a Então Deus. você escutar isso de um cara, de um interno, que não precisa nem de me agradecer, mas ele foi lá e me agradeceu, ele me reconheceu lá no circo, ele estava junto na plateia. Então a gente tem que mudar isso, o preso vai sair. Então você tem que investir num curso desse inteligência emocional. Nós temos aqui uma faculdade, eu convidei uma faculdade porque a gente precisa de levar empreendedorismo para dentro do cárcere. Você tem que tornar o preso um empresário. Sai com a cabeça de empresário, porque às vezes não vai conseguir emprego por causa do preconceito. A gente não pode esconder, não podemos ser hipócritas. Você apresenta o cara e fala assim, ele tem certidão carcerária positiva lá? Tem um crime? Foi condenado, passou pelo presídio, muita gente torce o nariz e fala assim, não vou dar emprego. E não é bem assim que funciona, não pode ser assim, né? Todo mundo tem direito a uma segunda chance, a uma outra oportunidade. Com certeza. Então, Só que muita gente não oferece um emprego. É verdade. Então o que a gente faz? E o empresário precisa saber, né? Precisa saber disso. Precisa saber disso. Precisa saber disso, que nem todo mundo que passou pelo sistema penal saiu de lá pior do que entrou. Raul, Existem casos, mas existe recuperação também. Eu acredito que eu acho que a maior parte. 95% da massa carcerária é possível recuperar. 95%. Em 2003, quando nós lançamos Conquistando a Liberdade, eu escutei do Manuel, que foi o preso que discursou em nome dos outros presos. Eu escutei do Manuel uma frase linda. Eu nunca esqueci a frase do Manuel. Ele falou assim, doutor, o erro não pode ser maior que o homem. O erro não pode ser maior que o homem. Eu acredito nessa frase. Essa frase é verdadeira. Sim. Então, o Manuel nos mostrou porque o homem pode sempre reparar o erro. Sempre. Né? É esperança, né? É esperança. Esperança. Então, o Manuel me falou isso, eu acredito nessa frase. E aí a gente convidou Estácio FAP para ir para dentro do CRF, que é o Centro de Recuperação Feminino, para tornar as meninas lá, no fechado, as meninas do fechado, elas trabalham com as meninas do fechado, empresárias. Quando você sair daqui, procure ser empresária. E não é só Estácio que vai para dentro do presídio. Agora, na sexta-feira passada, 25 meninas, e algumas delas do fechado, estavam dentro da faculdade. Olha aí. Meninas que nunca foram na faculdade, que nunca entraram. E existe algum programa, algum projeto, alguma coisa assim,
de se conseguir vaga em curso superior? Existe 100% gratuito, se passar no vestibular, que é o Enem, né? Sim. Passando no vestibular, essa mesma faculdade, para algumas internas, 100% gratuito. Para outras, a taxa bem baixinha para quem pode pagar. Ou seja, essas faculdades particulares estão dando bolsa. Bolsa, não só a Estácio, mas a UNAMA também faz a mesma coisa. Sim. Então, assim, convida as outras a fazer a mesma coisa e aderir ao projeto. O projeto chama Realize. Então, para a gente realizar o sonho dessas meninas de se tornarem empresárias. Quando saírem de lá, não vão ficar atrás de verbas sociais, vão buscar uma vida diferenciada, vão ser empresárias, vão vender desde bolo ao corte de cabelo, ou a costura, ou virar... Ou até mesmo conseguir uma vaga no emprego que ela se formou, da formação dela. Isso, né? ou ir para a faculdade. Então, não, porque eu abro falo sonhos. em faculdade. Eu abro sonhos. É. Quando eu estou com a faculdade, eu trago essa menina de dentro do CRF e levo para dentro da faculdade, sonho. É o sonho, eu vou buscar algo a mais. Então, assim, isso é extraordinário. Então, a gente tem o projeto Realize, tem o curso de inteligência emocional, tem o Conquistando a Liberdade, isso tudo na área do cárcere. Então, só aí já estou falando de 3 projetos. E temos o Pra Sair, que é linguajar aqui do Pará, para sair e para sair do presídio, mas isso tem a ver com doença mental. O preso que pratica um crime por estar em surto, aí é um termo técnico que eu vou usar, é o inimputável. Sim. Ele praticou o delito porque ele estava completamente em surto, ele não sabia o que estava fazendo. Quando acontece isso, é aplicado nele uma medida de segurança. Exato. Só que a medida de segurança é algo que a gente hoje vê e considera um anacronismo, uma situação, uma aberração dentro do sistema jurídico brasileiro. Ora, se eu pratiquei... É antiquado, né? Já está meio defasado. Já temos a lei antimanicomial. O Brasil veda o manicômio como recurso desde terapêutico. A década de 70, 80. Em 2001 é a lei. Então, assim, a lei está dizendo o manicômio é o último recurso, tem que esgotar todos eles para você ir para lá. E a grande maioria a gente consegue fazer a modulação entre o tratamento lá na medida de segurança para o ambulatorial. Então, assim, o preso que praticou o delito, por pior que ele seja, por pior delito que seja, pode imaginar o delito pior que ele praticou, mas ele estava em surto, ele é um doente mental e praticou em surto, a gente acredita firmemente, o Brasil tem lei para isso, que o melhor tratamento para esse homem ou para essa mulher é no SUS, ou é no sistema de saúde. E desde que ele faça aquele acompanhamento no CAPES, no psiquiatra, toma a medicação, arrume um emprego. Então, eu vou te dar um número fantástico. Fantástico. Quando eu cheguei em 2019, nós tínhamos 369 internos no espaço, que cabe 83 homens e mulheres, no mesmo presídio, e no chama HGP, que de hospital não tem nada, HGP é Hospital Geral Penitenciário, mas de hospital não tem nada, nós não temos psiquiatra lá direto, nós não temos a medicação. Então, nós não temos um HC, que é o HC aqui, o Hospital das Clínicas da gente em Belém. Não é isso. É uma casa penal como outra qualquer. E, quando eu cheguei lá, tinha 369, espaço cabia 83. 3 anos depois do trabalho, nós estamos com 53. Que maravilha. E com uma meta de até o final do ano desinternarmos mais 20. E aí você pergunta assim, tá, você desinternou mais de 310 homens e mulheres. Quantos retornaram? 4. Sendo que 1 já não é mais medida de segurança. E foi aplicado nele pena. Então, na verdade, em verdade mesmo, 3. Desses 3, faz parte o retorno, mas a reincidência é tão baixa que de 310 que eu tenho lá, se eu tiro e voltam só 3, quer dizer que a gente está no caminho certo. Exatamente. Né? E aí o Pra Sair mostra para a sociedade brasileira e a sociedade paraense em especial que lugar de doente mental não é no sistema penal. Lugar de doente mental é em tratamento. É em tratamento. Primeiro dentro de casa. Mas aí, se a família rejeitou, nós temos um dispositivo no SUS que chama residência terapêutica. O dispositivo do SUS é uma casa que o município tem ali, o município mantém, onde ficam 12, 10 pessoas cuidadas com medicamento, e é uma casa. Não há regras para voltar ou para sair. Como é uma casa e a casa dele, ele pode sair a hora que quiser, voltar a hora que quiser, mas ele tem que fazer acompanhamento no SUS, no CAPS. Então é fantástico.
A gente tem 5 residências terapêuticas aqui em Belém, com possibilidade de ampliação para mais 7 de vagas, que a gente precisa dessa vaga para desinternar esses 53 que estão lá. Eu preciso de residência terapêutica, que muitos perdem o vínculo familiar, institucionaliza. Fica abandonado. Fica abandonado. Tá. Doutor, existe uma outra questão que sempre está em pauta, né? E o senhor poderia nos esclarecer sobre isso. Nós temos hoje problema de superlotação nos presídios? Temos. Alguns presídios, infelizmente, aqui na região metropolitana, nós temos um excesso de contingentes de homens, sim. O CRF, não. Nós temos nós temos a colônia, que é o semiaberto, a gente tem o CRC também, que é um outro semiaberto, que a gente tem algum problema também. E o CTM3, se me falha a memória aqui. Algumas casas penais pontuais, nós estamos com excesso. E nós estamos trabalhando, nós vamos lançar agora uma nova portaria sobre o semiaberto harmonizado, para desafogar mais o presídio. O que é o semiaberto harmonizado? Antes do cara atingir a data de limite para ele ir do semiaberto para o aberto, eu vou antecipar esse benefício e colocar a tornozeleira eletrônica. Mediante condição. Mediante, com algumas condições que a VEP fixou. Não pode ter crime hediondo, porque senão está excluído. Se for participar de facções criminosas, está excluído. Se tiver mais de 2 condenações, está excluído. Então, assim, a gente fixou um monte de regras e critérios para que ele saia. Possam sair. E ele vai sair no semiaberto. Quer dizer, se ele praticar um delito, ele volta imediatamente para o fechado. Ele não vai voltar para o semiaberto, não, porque ele não está no aberto. Então, a gente vai, mais uma vez, uma medida para poder a gente desafogar, e a gente trabalha intensivamente para regularizar essa situação aí, resolver logo. Mas isso, a vara de execuções penais, ela não depende só do juiz. A vara depende da SEAP, depende da Defensoria, depende da OAB, ela depende de fazer andar, depende do SUS, porque tem os presos lá dentro, eu preciso do atendimento médico, eu preciso do atendimento dentista, eu preciso do remédio, e você não acha a tempo e a hora isso, né, no SUS, nem para o cara que está fora, quanto mais para o interno, porque ele vai entrar na fila. Eu acredito que o papel da Defensoria e do Ministério Público seja fundamental para esses processos na vara de execução penal, porque a maioria desses réus que estão lá, desses presos, eles não têm um defensor constituído. Geralmente fica na mão de dativo, de Defensoria Pública. Defensoria Pública. Então, para poder agilizar, para poder requerer medidas de andamento processual, progressões. Progressão de pena, depende do defensor. Então, eu creio que a Defensoria deva ter um trabalho. Tem um trabalho grande a Defensoria, tem defensores maravilhosos, atuantes, tem promotores também, aguerridos. A gente cuida de um leque de situações. E aí a gente precisa da parceria do Ministério Público, da Defensoria e da própria SEAP. Porque é desafiador para todo mundo. Né? Hoje a gente tem uma redução do número de presos, nós já chegamos a ter 21 mil presos, hoje nós estamos com, se me falha a minha hora, 17, 18 mil presos, que houve uma redução. Na região metropolitana? Não, todo o Pará. Todo Pará? Todo o Pará. Houve uma redução. A gente tem menor número de pessoas no cárcere hoje, mas devido a todo o trabalho, né, do Estado. Porque, na verdade, a criminalidade reflete um trabalho do Estado. Você tem que ter educação, quando você tem saúde, quando você tem trabalho, quando você tem. Aí você diminui o cárcere. E quando você tem um efetivo emprego aí da polícia ou do próprio Estado. O sistema penal mudou. Quem controla hoje os presídios, hoje paraense, é o Estado do Pará. Que bom. Não existe nenhuma facção criminosa. Existe a facção criminosa na rua, mas as facções hoje não mandam nos presídios. Não tem a ingerência dentro dos presídios. Hoje quem manda nos presídios paraenses é o Estado do Pará, completamente. Não tenho dúvida disso. Estou falando, não entra arma, não entra droga, não entra celular dentro do presídio. Né? Você tem um controle absoluto de quem está indo no presídio, do advogado que tem que marcar o horário, a data para ir, ele faz um agendamento, e para o advogado é muito melhor, porque ele não fica esperando. Eu já passei por esses agendamentos,
É uma coisa que a gente chega e é bem pontual. Pontual. Está marcado 11 horas, o preço tem que estar lá às 11 horas. E no parlatório. o advogado... Não fica esperando. Não fica esperando. Não fica esperando. Porque senão eu vou chegar lá a qualquer hora, vou esperar o preso quantas horas para falar comigo, eu tenho outros assuntos para eu tratar, não é só esse cliente. Esse serviço, pelo menos, eu posso dar testemunho de que é bastante eficiente. Pois é. Marcou o horário, é atendido naquele horário, exatamente. Isso aí é fantástico. Fantástico. Porque o presídio também sabe quem que ele vai deslocar para o parlatório. Então ele desloca a força. Sabe até qual o número do parlatório. Sabe tudo. Né? Não pode chegar mais que o advogado fora do horário dele, porque tem outro advogado sendo atendido. Isso, então, assim, para todo mundo. O tempo é bastante controlado. Organização é para todo mundo. Faz parte. Então, disciplina você tem que ter. E o cárcere hoje do Pará, a gente tem uma disciplina rigorosa. E agora, como eu já falei, e torno a falar, o foco é a humanização. É isso que é importante. A gente precisa de humanizar. Dar um olhar mais humano para o detento. Para conseguir uma ressocialização onde ele efetivamente participe da sociedade como um cidadão. Como contribuinte. Contribuinte e estuda, que trabalha, que produz. E o erro não é maior que o crime. Exatamente. Pessoal, ele vai sair de lá. Ele vai sair. O negócio é o como. Como ele vai sair? Então, se eu gero na cabeça dele que ele tem que estudar, que ele tem que ser empresário, que ele tem que trabalhar, que ele tem que respeitar uma sociedade, que ele tem que cumprir regras, que ele tem que cuidar da família dele, que o mais importante é isso. Se eu gero isso, ele vira a chave, igual o preso que eu encontrei vai no acabar circo, né? Fazendo tudo isso. Tudo isso. E outra, para que hoje eu faça uma pós-graduação em neurociência, a gente aprende que a gente reproduz conhecimento, a gente reproduz padrões de pensamento. Sim. Como a gente reproduz padrões? Se você muda o padrão de uma pessoa, você muda o padrão daquela família. Então, o filho dele vai ser cuidado e tratado de uma forma completamente diferente. O filho dele, que poderia ser alguém que seguia o modelo negativo dele, vai ir para o cárcere positivo. Então eu vou mudar o padrão daquela família e eu só transformo uma sociedade um a um. Eu não consigo transformar a sociedade como um todo. Mas quando a gente transforma aquele sai reproduzindo essa transformação. Essa transformação positiva. E eu vou mudando a sociedade, mudando o cárcere. Então é extraordinário você ter essa mudança. Eu encontro com pessoas, nós levamos 63 mulheres para a Igreja Universal. Levamos 25 presos para a Igreja Quadrangular e do regime fechado. Eles participaram Isso foi mulheres. Da outra vez, agora, foram 30 homens para a Universal e eles participaram de curso de cabeleireiro lá, fizeram curso, se formaram dentro do cárcere, estavam lá no culto, participaram do culto das 6 da tarde até as 9, 10 horas da noite, voltaram para o presídio sem nenhum incidente. Fizeram a limpeza do Mangueirão, que foi inaugurado. Eu tive presos lá da colônia fazendo a limpeza. E, grato ao pedido do secretário Cirotor ao governador Helder, e o Helder autorizou, eles assistiram o jogo depois da partida. Então, não só trabalharam, e ficaram 3 um momento dias de diversão. Ficaram 3 dias. Quando eu encontrei com eles eu fui participar também do jogo, eu estava como juiz lá do juizado do torcedor, eu encontrei com uns 30 homens lá. Eles estavam sujos, porque trabalharam limpando todo aquele entorno ali do Mangueirão. Então eles assistiram o jogo com a roupa que usaram para o trabalho. Então é fantástico isso, você vê a ressocialização. Tivemos problema? 0. Que bom, graças a Deus. Esse é o foco, é ressocializar, é a mudança de cultura. É chamar o preso, não de preso ou de interno, mas começar a chamar pelo nome. Claro. Já começamos isso em Mosqueiro, a chamar o interno pelo nome. Porque agora não é mais o interno, o preso, não. Agora é o João, é o Joaquim, é o José. E aí você vai, o Francisco, você vai dar nome a essas pessoas. E vai encarar diferente. A gente tem, o cárcere, a gente tem que aprender com o cárcere. Tem pessoas lá extraordinárias que não tiveram oportunidade ou porque foram para o lado mais fácil. Em vez de fazer o que é certo, resolveram fazer o que é fácil. E aí cometeram um erro, mas não são bandidos. Cometeram um erro, estão pagando pelo erro.
e vão pagar. Pronto. E tem condições de se ressocializar. A gente não está aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, não. Fizeram errado, vão pagar pelo erro, estão cumprindo pena. Mas precisam de uma nova oportunidade. Precisam de uma nova oportunidade. A gente tem que acreditar nisso. Doutor Delmar, foi um prazer muito grande, foi muito esclarecedora a sua entrevista, tá? Eu gostei muito e creio que o público também vai gostar de ouvir tudo isso. E espero que o senhor volte outras vezes para a gente conversar sobre esse tema e outros temas que são muito interessantes. Bora, vamos Muito obrigado. Eu que agradeço aqui a oportunidade. O senhor despender seu tempo de vir até Sigam aqui. lá o Instagram do Conquistando a Liberdade, que é o nosso projeto, está no Instagram. E se alguém quiser levar alguns projetos, né, do Inteligência Emocional que eu falei, o Método CIS, para dentro do seu presídio aí no Brasil todo, sigam lá no meu Instagram, faça contato pelo Instagram, o Deomar, Deomar Barroso, e a gente faz isso. E a próxima vez que a gente voltar aqui, a gente pode falar de um outro projeto, que é o Inocência Roubada, um projeto contra a pedofilia nas escolas. Ótimo, vamos falar sobre isso. Está convidado.